Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação da Ucrânia. Hoje, dia 12 de setembro de 2023, são 6 horas da manhã aqui em Austin, no Texas, 8 horas da manhã no Rio de Janeiro e 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. Temos informações hoje de vários ataques ucranianos aqui na Crimeia e em várias outras regiões ocupadas aqui da Ucrânia pela Rússia, né? Também temos informações de alguns avanços aqui na linha de frente, nada muito significativo, mas um monte de detalhezinho que são muito importantes para a gente ver, entender o avanço geral dos ucranianos aqui, né? Os ucranianos também estão avançando aqui nas florestas ao sul de Kriminá, e os russos ontem tiveram que usar munição incendiária para tentar conter esse avanço ucraniano aqui, né? Os russos gostam de dizer que as sanções não estão funcionando e coisa e tal, mas ontem a gente teve a informação de um avião russo que precisou fazer um pouso forçado por falha mecânica e felizmente não teve mortos e coisa e tal, mas o avião está totalmente inutilizado. Sim, a frota de aviões russa está um bagaço, voar de avião por lá é muito arriscado, eu não recomendaria. Talvez por isso o Kim Jong-un, que está fazendo uma visita à Rússia vindo da Coreia do Norte, tenha optado pelo trem. Ele está fazendo uma viagem de trem da Coreia do Norte até a Rússia, onde vai se encontrar com o Putin, né? Eles planejam fechar um acordo militar para a Coreia do Norte fornecer armas para a Rússia. Será que isso é impactante? Será que a Coreia do Norte pode fazer diferença nessa guerra, ajudando a Rússia? Não, não vai, mas a gente vai falar sobre isso. A gente teve ainda ontem um discurso do Putin falando um monte de mentiras, um monte de asneiras, e tivemos um acordo dos Estados Unidos com o Irã, em que os Estados Unidos levantaram algumas sanções contra o Irã. O que será que eles estão planejando ali, né? Vamos falar sobre esses assuntos e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por um monte de gente lá no Twitter, no @ancapsubot. Eu agradeço a todo mundo que sugeriu as notícias lá, mas vocês sabem, eu estou sem o meu sistema aqui, eu não consigo ainda acreditar as pessoas. Agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, houve um ataque com mísseis na manhã de hoje a Kiev, né? E aqui o Pace Taiwan está trazendo a informação sobre o EPPO. A gente não tem detalhes sobre esse ataque a mísseis, não teve grandes consequências, não. A maior parte dos mísseis foi interceptada pela defesa antiaérea russa. Os que atingiram a cidade não causaram grandes danos. Mas o curioso é isso que ele fala aqui, ó. Os ucranianos estão usando um sistema chamado EPPO, em que tem mais de 400 mil pessoas cadastradas no sistema. Quando elas veem um míssil, quando elas ouvem um míssil chegando, elas avisam no sistema e com isso o sistema consegue traçar a trajetória dos mísseis na região, né? Então, bem interessante a visão aqui do sistema nesse ataque de hoje cedo, mostrando os mísseis vindo aqui para Kiev e é bem curioso isso, né? Como um esforço de várias pessoas consegue gerar alertas bastante precisos sobre onde os mísseis estão indo, os mísseis russos estão indo. Então, uma coisa curiosa aqui, né? Bom, os ucranianos atingiram a cidade de Tavirsk, na região de Kherson. Tavirsk fica aqui, é uma cidadezinha aqui do lado de Nova Kakhovka. Essa região aqui é uma região que os soldados russos fazem uma base deles, né? Tem muitas pessoas, muitas munições, muitos equipamentos aqui. E alguma coisa foi atingida aqui, muitas explosões foram reportadas nessa região aqui. Também em Makivka, na região ocupada de Donetsk, houve um grande incêndio numa fábrica, num armazém que tem lá, né? Eles não estão dizendo que foi o ataque ucraniano, pode ter sido meramente um acidente, mas um grande acidente por lá. Makivka fica aqui, ó. Aqui na direção de Kriminá mais aqui ao norte. A gente vai falar bastante de Kriminá hoje. Os ucranianos estão retomando essa área aqui de floresta, estão começando os ataques direto a Kriminá, estão retomando Dibrova já voltou a ser zona cinza novamente aqui, né? Os russos tinham avançado aqui, tinham feito uma contraofensiva aqui, e a informação que a gente tem são que armazéns dos russos naquela região ali foram destruídos por ataque ucraniano, né? Também houve um ataque ucraniano na região de Krasnoperekopsk, que é no alto da Crimeia aqui. A Crimeia aqui embaixo,
Aqui embaixo, nessa região aqui, ó, que fica Krasnoperekopsk, é uma base aérea que tem aqui, bem na rota em que você liga a Crimeia ao sul da Ucrânia, né? Então, houve uma grande explosão lá e parece que várias explosões foram ouvidas na área. Agora, essa imagem aqui tem algumas questões aqui, tá? O Ukraine Frontlines está dizendo que isso daqui é justamente a explosão que aconteceu em Krasnoperekopsk. Então, além daquele helicóptero, a gente tem a imagem da explosão. Mas tem gente dizendo que essa explosão aqui, essa imagem aqui é de Sevastopol, né? Sevastopol é mais aqui embaixo. E pode ser também que seja isso. Por quê? Porque além dessa explosão lá em Krasnoperekopsk, também teve aqui imagens de um grupo infiltrado que entrou numa base aérea dos russos ali na região de Karha. Então é nessa região aqui de Sevastopol, bem no norte de Sevastopol aqui, é uma base aérea usada por helicópteros, e se você olhar aqui, isso daqui são imagens tiradas pelos partisãos ucranianos, pelo grupo de ucranianos que luta dentro lá da Crimeia, né? Então a gente não sabe, pode ser que isso aqui seja ação, na verdade, desse grupo fazendo alguma coisa ali em Sevastopol. Também teve alguma coisa em Sevastopol ali, né? Bom, a gente teve a informação também que um propagandista russo lá na região de Donetsk, ele foi morto hoje cedo atravessando a rua. A gente não pode mostrar a imagem aqui porque o YouTube não gosta. E não foi atropelamento, né? Ele estava cruzando a rua, mas como diz a Sarah Ashton Kirilo, mesmo se ele olhasse para os dois lados, isso não teria salvado ele, porque ele foi fuzilado na rua para evitar esse tipo, para acabar com ele, né? Excelente notícia. Todo invasor deve ser tratado dessa forma. Bom, a informação aqui sobre a região de Kherson, vocês sabem, vamos começar a falar sobre a linha de frente, né? Kherson, essa região aqui, os russos têm a margem esquerda do rio de Dnipro, a margem sul, os ucranianos têm a margem direita, a margem norte, mas os ucranianos estão fazendo um monte de cabeças de ponte ali no sul ou na outra margem, né, na margem esquerda dos russos, e o soldado Egor Guzenko, que está lutando pelos russos ali na região, não está satisfeito com o comando russo. Ele diz aqui, ó, eu tenho uma questão para o comandante do 22º Corpo do Exército, né? Numa linguagem que eles entendem. Que diabos está acontecendo? Por que ele não tem preparação de artilharia antes da chegada das tropas dos ucranianos nas ilhas, né? Os ucranianos estão como baratas, eles estão. Quanto tempo vai levar para vocês fazerem alguma coisa quanto a isso? Ou vocês estão sem munição, né? Pois é, a questão parece ser exatamente essa, né? Os russos não têm munição suficiente, não têm pessoal capacitado e não têm armas suficientes para fazer nada quanto a isso, né? Tudo que eles podiam fazer, tudo que eles tinham de tropa razoável aqui, tudo que eles tinham de blindados e armamento que tinham aqui, eles mandaram aqui para tentar conter o avanço ucraniano aqui na região de Robotny, né? Então, de fato, a região aqui está totalmente despreparada, totalmente insegura para os russos, o que pode ser uma excelente notícia no final das contas. E esse cara devia prestar atenção porque quem critica os comandantes russos não costuma viver por muito tempo. Bom, na manhã do dia de ontem, dia 11 de setembro, as Forças Armadas ucranianas destruíram uma base de drones, o pessoal que usa aqueles drones Lancet, né, russos, no vilarejo de Luhansk, na região de Donetsk. Né? Luhansk, não confundir com o Oblast de Luhansk. Luhansk fica aqui perto de Orlivka, nessa região aqui, né? Então foi atingido esse grupo de russos que estava fazendo lançamento de drones. Excelente notícia. Na própria cidade de Orlivka também teve mais uma bavóvina aqui, então deu para ver que essa região aqui está bastante quente ali, né? Orlivka é bem perto aqui de Donetsk, não dá para saber se esse incêndio aqui pode ser então um monte de coisa, né? Enfim, de qualquer forma, essa região aqui parece que está bastante quente, os ucranianos atingiram bastante coisa por aqui no dia de ontem. Na região de Piatihati, que há um tempão a gente não vê nenhuma informação de lá, a gente teve aqui esse ataque ucraniano que removeu os russos de uma linha que eles tinham defensiva ali na região de Piatihati,
Piatihati é essa região aqui, próximo de Kamiansk. A situação aqui, Piatihati está na mão dos ucranianos, Jerebianki está na zona cinza, Luhov é o alvo dos ucranianos. Os ucranianos estão tentando avançar aqui para Luhov, né? E esse ataque foi em alguma região aqui entre Jerebianki e Grozov, né? Nessa região aqui, na região do avanço dos ucranianos. Eles usaram um JDAM ER, né, que é uma bomba de alta capacidade com guia via GPS, lançada a partir de avião. Então, esse aqui foi o ponto atingido. Bom, falando sobre a região de Robotny, né, os russos estavam apostando nos T-55 para atrasar a contraofensiva ucraniana ali na região. A gente falou sobre isso, sobre essa imagem aqui do regimento de rifle motorizado, o 1430 regimento de rifle motorizado, que estava sendo usado ali na região. E a gente falou sobre como isso é uma coisa meio uma piada, né? Todo mundo fazendo piada com esses tanques super antigos na linha de frente. E segundo a informação do Pace Taiwan aqui, o 1430 regimento que tinha aqui os T-55 não existe mais no planeta. Já foram limados aqui no avanço ucraniano aqui. Não resistiram muita coisa não conseguiram atrasar muita coisa não, né? Falando aqui sobre Robotny, os ucranianos já estão nos arredores de Novo Prokopivka e segundo eles estão dizendo, os tanques das Forças Armadas da Ucraniana estão como se fosse num centro de treinamento, porque não tem minas na região. Está sendo muito bom para os ucranianos isso dali, né? Ou seja, parece que os russos usaram todas as minas que eles queriam aqui mais para cima, antes de Robotny, e aqui na região de Novo Prokopivka os ucranianos não estão encontrando minas. Excelente notícia, agiliza muito o processo de avanço ucraniano aqui na região, né? Tem outros mapas mostrando o avanço de ontem para hoje aqui na região, né? Como diz aqui a Astraia Intel, os ucranianos melhoraram suas posições táticas ali na direção de Novo Prokopivka, e também aqui na colina 166 ao sudeste de Novo Prokopivka, né? Essa colina aqui está sendo disputada, ela está na zona cinza, nem os russos nem os ucranianos dominam ela, mas o fato dos russos terem reportado que ainda tem controle sobre essa colina mostra que eles estão sendo atacados ali, que os ucranianos já estão bem aqui ao sul de Novo Prokopivka, sudeste de Novo Prokopivka, atacando essa colina aqui embaixo, né? E parece que não é só em Piatihati que a aviação ucraniana está causando estrago. O Dmitry traz para a gente aqui alguns soldados russos do VDV russo que estão reclamando justamente que a aviação ucraniana está atacando as posições deles ali em Robotny, Verbov, todos os dias, né? E ele faz a brincadeira dizendo, sim, aquela aviação que os russos disseram que destruíram completamente nas primeiras 24 horas da invasão, né? E estão agora levando bomba dela todo dia. Aqui, está a reclamação, o choro do VDV aqui. Todo dia o inimigo, aeronaves do inimigo atacam as posições de nossos paraquedistas e o inimigo também usa munições cluster contra nossas posições. Dia após dia, o tempo todo, nossos soldados estão em posições de combate difíceis que requerem muito treinamento e atenção, né? Você está chorando as pitangas dele lá, no final das contas, só mostra que eles estão em situação ruim ali, né? O Argonzo, essa manhã, também colocou aqui a informação que, na direção de Zaporizhia, as Forças Armadas ucranianas, com apoio de artilharia, chegaram a Novo Prokopivka e atacaram na floresta que tem meio quilômetro ao norte, 1,5 quilômetro a norte do vilarejo, né? É o que a gente já tinha falado ontem, os ucranianos estavam a 1 milha de Novo Prokopivka, ou seja, 1,5 km mais ou menos, 1,6 km, ao norte de Novo Prokopivka. Mas lembra, hoje a informação que a gente tem é que o avanço principal foi também aqui entre Novo Prokopivka e Verbov, né? De qualquer forma, os ucranianos estão avançando bastante ali, é uma boa notícia, né? Sobre a situação aqui na região de Optiny, como a gente tinha falado ontem, um grande avanço ucraniano aqui na cidade. Algumas pessoas estão dizendo que os russos já abandonaram Optiny e o Reporting from Ukraine traz mais detalhes aqui, que não apenas o avanço aconteceu aqui em Optiny, mas também em Permovaisk e Nevsky. Foram 3 avanços ucranianos aqui nessa região. Podem ter como objetivo dos ucranianos justamente acabar com esse saliente russo nessa região aqui de Vodiane, né? Os ucranianos avançando aqui cortariam o suprimento para os russos nessa região aqui, ou dificultariam muito esse suprimento, impedindo o avanço por aqui, né?
E ele atribui o sucesso dos ucranianos nessa região aqui justamente ao comando preciso do Zelensky. O Zelensky esteve em Avdiivka, vocês lembram, a gente falou isso alguns dias atrás, ou seja, ele fala sobre isso aqui, sobre a visita do Zelensky nessa região aqui da linha de frente, e justamente a ideia dessas visitas do Zelensky é ter uma informação sobre o que está efetivamente acontecendo na linha de frente, né? Quando você tem uma longa estrutura de comando, sempre que alguém passa a informação para o superior, tende a dar uma aliviada, tende a dar uma melhorada na informação, e o resultado disso é que quando a informação chega lá no topo da cadeia de comando, essa informação está muito cor-de-rosa, está muito bonitinha, ao invés de ser informação real sobre o que está acontecendo, e daí essas viagens do Zelensky à linha de frente, em que ele vai efetivamente ver o que está acontecendo ali, são muito positivas, né? O Putin não faz isso e esse é um dos grandes motivos do fracasso dessa guerra do Putin, né? O Igor Girkin traz para a gente aqui uma informação de alguém pedindo ajuda porque o marido sumiu perto de Klishivka e ele estava na infantaria, ele tinha deixado a infantaria e ele estava na artilharia antes, foi para a infantaria e acabou sumindo no ataque a Klishivka. Isso aqui dá duas informações importantes, né? Primeiro, lógico, sumiu o cara ali em Klishivka, por quê? Porque os ucranianos estão avançando, os russos estão perdendo ali na região. Provavelmente esse cara foi morto ou capturado pelos ucranianos, né? Outra coisa é, os russos estão movendo gente da artilharia para a infantaria. Isso é uma medida meio desesperada, né? Isso mostra que a artilharia, como não tem munição para usar, fica gente sobrando lá, gente sem uso, estão jogando esse pessoal para a infantaria, o que é um problema porque a artilharia é muito mais eficiente que a infantaria, então os russos estão fazendo isso aí como um último recurso na região ali, né? Klishivka, inclusive, está com uma bandeirinha aqui de uma unidade ucraniana ali na região. Parece que os ucranianos já estão seguros o suficiente para botar a bandeirinha ali e filmar na rua ali em Klishivka, né? Ainda não houve a divulgação da liberação oficial de Klishivka, mas a gente falou para vocês, essa liberação está mais do que clara. Klishivka fica aqui ao sul de Bakhmut. A gente já viu os ucranianos expulsando os russos aqui da região, os russos fugindo daqui. Então, a Klishivka já está na mão dos ucranianos, mas ainda não temos a liberação oficial. Mas já tem até bandeirinha ali na região, né? Bom, outro lugar que os ucranianos avançaram bastante foi ali na região de Dibrova, em Luhansk. Isso é na região de Kriminá, mais ao norte aqui. Essa região toda aqui, os ucranianos tinham avançado bastante aqui, tinham chegado a Chervonopopivka, Zitlivka, essa região toda aqui. Os russos fizeram um contra-ataque grande aqui. Aqui foi uma região que eles conseguiram avançar alguma coisa, mas avançaram só enquanto estavam nesses trechos de floresta por aqui. Quando chegaram perto aqui de Torsk, desculpa, a cidade de Torsk aqui, eles não conseguiram avançar mais, os ucranianos pararam aqui, e agora eles perderam força justamente porque as tropas russas aqui foram enviadas lá para a direção de Robotny para tentar parar a ofensiva ucraniana lá, e com isso os ucranianos estão retomando as posições aqui, né? Principalmente aqui nessa floresta. A floresta ainda é uma zona cinza, mas os ucranianos estão avançando. E Dibrova, que já foi conquistada pelos ucranianos lá atrás, os russos retomaram, agora estão de novo batalhando aqui por Dibrova, né? Os russos estão tão desesperados que estão usando munição incendiária contra os ucranianos ali na floresta em Dibrova. Isso é bastante perigoso porque é uma floresta, a floresta pode pegar fogo inteira. Veja, usar munição incendiária contra tropas não é um crime de guerra, é crime de guerra usar isso em cidades. Os russos volta e meia usam isso em cidades, isso é um absurdo, isso é crime de guerra. Aqui não é crime de guerra, mas o fato de estarem usando isso numa floresta mostra o desespero deles para tentar conter o avanço ucraniano nessa região, né? O Instituto para o Estudo da Guerra fala aqui sobre essas ofensivas ucranianas aqui na região, mas não tem nenhuma novidade em relação ao que a gente falou aqui. Eles trazem também a informação de que o líder norte-coreano, o Kim Jong-un, ou então um sósia dele, e o Putin, o líder da Rússia, o Putin, ou então um sósia dele, vão se encontrar em Vladivostok nos próximos dias, né? Provavelmente teremos uma reunião de clones, uma reunião de sósias ali, para discutir relações bilaterais da Coreia do Norte e principalmente o fornecimento de armas da Coreia do
Norte para a Rússia, né? Bom, a gente vai falar sobre isso em mais detalhes daqui para frente. Outra informação importante que eles trazem aqui é que vai começar um exercício militar na Armênia com os Estados Unidos, né? Então, esse exercício Eagle Partner 2023, a ideia seria preparar as forças armênias para participar em missões de paz internacionais e vai durar até dia 20 de setembro, né? E vocês sabem, a Armênia é um país que está fazendo um movimento de se afastar da Rússia, então está dando muito o que falar esse exercício militar com os Estados Unidos aqui. Bom, um avião, um Airbus, que foi um daqueles aviões confiscados pela Rússia no início da guerra, teve que fazer um pouso de emergência numa plantação de milho. Estão aqui os passageiros todos do lado de fora. Felizmente não teve nada mais sério, ninguém morreu, mas o avião teve que fazer esse pouso de emergência e por falha mecânica, falha hidráulica nos sistemas hidráulicos do avião, né? Isso mostra o impacto das sanções, né? Vocês lembram quando começou a guerra, a maior parte das empresas de leasing proibiu seus aviões na Rússia, então a Rússia nacionalizou à força a frota de aviões e a gente avisou na época, isso não vai dar certo, porque esses aviões precisam de manutenção. Então no momento que você toma o avião, que você rouba o avião literalmente, você não tem como dar manutenção nele, é uma questão de tempo até começar a ter esse problema, e de fato a gente tem visto vários incidentes com aviões na Rússia, até aqui nenhum grande acidente, mas é só uma questão de tempo, né? Cada vez mais a frota está precária, está com menos capacidade de voo. Vários países já proíbem aviões russos lá, justamente pela questão do risco de segurança, né, de um acidente. E, bom, o Kim Jong-un ou um sósia dele chegou lá na Rússia, né, e parece que vai ter um encontro com o Putin lá na cidade de Vladivostok. Vladivostok fica lá no leste da Rússia, então o Kim Jong-un saiu da Coreia do Norte de trem, cara. O cara foi de trem, tá aqui o trem da Coreia do Norte levando o Kim Jong-un lá para o encontro lá em Vladivostok, né? Eu não sabia que eles tinham a mesma bitola de trem entre a China, a Coreia do Norte e a Rússia, mas beleza, né? É um trecho aqui, se você olhar no mapa aqui, ó, não é um trecho muito grande, a Coreia do Norte fica aqui, tem uma fronteira com a Rússia aqui. Eu não sei se a linha de trem vai direto, acho que sim, né? Essa linha preta aqui é uma linha de trem, ela vai direto da Coreia do Norte e chega aqui em Vladivostok. Vladivostok é logo aqui. Então provavelmente ele pegou o trem aqui na Coreia do Norte, atravessou a fronteira e está chegando aqui em Vladivostok. Muito esperto dele não ter pego um avião russo, porque como vocês sabem, os aviões russos estão quase todos aí caindo aos pedaços, né? E eu não sei, será que trem é mais seguro? Será que é mais fácil de acertar o trem, né? Eles falam aqui que o trem que leva o Kim Jong-un é um trem específico da Coreia do Norte, que tem uma série de coisas aqui, explicam o que tem em cada vagão aqui, onde fica cada coisa aqui. Eles sabem até em que vagão fica o Kim Jong-un. Eu não sei se isso daqui não era uma coisa meio... Eles provavelmente estão mentindo aqui, né? Enfim, é um trem muito protegido que é usado lá pelos norte-coreanos para andar com o Kim Jong-un por aí, né? E aqui tem as imagens dele chegando em Vladivostok, chegando na Rússia, e é isso aí. Vão se encontrar lá em Vladivostok para discutir a possibilidade da Coreia do Norte vender armas ou doar armas para a Rússia, né? Uma curiosidade só que o pessoal está apontando aqui é que o trem, embora seja um trem norte-coreano, as locomotivas são russas. Então, não dá para entender por que isso, né? Mas enfim, não deve ser nada significativo, não. Bom, e muita gente está preocupada com isso, né? Caramba, então a Coreia do Norte vai entregar armas para a Rússia e coisa e tal. Tem que lembrar que a Coreia do Norte é um regime comunista, e como todo regime comunista é altamente corrupto e ineficiente. Então, da mesma forma que a Rússia, a Coreia do Norte também ela diz que tem 4.000 tanques, mas se 1.000 desses tanques funcionarem ainda, é muita coisa, né? E mesmo esses tanques são antigos pra caramba, muito, muito obsoletos. Ela pode ter um ou outro tanque mais moderno, mas é muito pouca coisa, né? Então a gente imagina que não vai haver nenhuma grande diferença nessa guerra feita por esses armamentos aqui da Coreia do Norte, embora alguma diferença vai haver, né? É lógico, os russos estão com pouca munição na linha de frente, estão com barris, os canos das armas de artilharia meio gastas, então essas coisas que são de tecnologia mais antiga, isso pode de fato aliviar
a pressão da Rússia, né? Mas eu não acredito que isso vai fazer uma diferença significativa. E do ponto de vista diplomático, do ponto de vista geopolítico, mostra aquilo que eu venho falando há muito tempo. A Rússia está se acomodando no espaço de uma nova Coreia do Norte, né? Vai virar um apêndice da China, tal como a Coreia do Norte, que vive a partir da China. A Rússia está aí se equalizando com Coreia do Norte, Irã e esses regimes absurdos por aí, né? Mas ontem o Putin fez um discurso falando um monte de asneira, que é tradicional do Putin falar besteira, né? Dizendo que os ucranianos perderam 71 mil pessoas nessa contraofensiva, 543 tanques. Cara, a Ucrânia tem muito menos tanques que a Rússia, então se perdeu 543, praticamente perderam todos os tanques. 18 mil veículos armados de diversos tipos e coisa e tal. É o que eu falo para vocês. O Putin, ao invés de fazer como o Zelensky faz, de ir lá na linha de frente, ouvir os problemas e as informações direto do pessoal que está na linha de frente, fica vendo os relatórios cor-de-rosa que chegam pela linha de comando, e é aquele negócio, cada patamar que sobe na linha de comando, sobe cada vez mais cor-de-rosa o relatório, né? Cada vez mais é o que o chefe quer ouvir. Então é isso daí, por isso que o Putin está nessa mentira toda aqui, né? O Max23 aqui está trazendo essa informação do que ele falou aqui, é lógico que é mentira, mas falou outras coisas também, né? Ele ameaçou atingir as usinas nucleares ucranianas, segundo ele, porque tem equipes treinadas pelos ingleses que atacaram linhas de energia na Rússia e coisa e tal, e que ele pode fazer esse tipo de retaliação. Lorota. Tentaram isso no inverno passado, não conseguiram, ou seja, querer atingir as usinas nucleares ucranianas, eles querem, só não conseguem, né? Outra coisa curiosa que ele falou sobre a censura na Rússia, cada pessoa faz sua própria decisão. Você pode criticar as coisas aqui, fale sobre isso, ninguém está te proibindo. Cada pessoa toma sua própria decisão, não estão te proibindo, mas vamos te botar na cadeia por 10 anos, né? Enfim, segundo ele, mobilização forçada está acontecendo na Ucrânia, uma onda após a outra. Nós só temos mobilização parcial, né? Por enquanto, eles estão planejando uma mobilização total lá na Rússia também, né? Nos últimos 6 a 7 meses, 270 mil pessoas voluntariamente assinaram contratos para lutar a guerra da Ucrânia pela Rússia. A inteligência britânica age a mando dos Estados Unidos, né? E eles sabem disso, eles sabem que eu estou falando a verdade, coisa e tal. Os Estados Unidos acreditam que a Ucrânia está pronta para negociações, mas o Zelensky assinou um decreto para bloquear negociações com a Federação Russa. Enfim, um monte de besteiras que ele fala aqui, mas só lorota mesmo no final das contas. E as dificuldades que ele tem lá na Rússia estão cada vez piores. Olha só esse caso que a gente já falou sobre isso. A Rússia e a Índia fizeram um acordo para compra de petróleo sem usar o dólar, então usando a própria rúpia da Índia. Só que agora os bancos indianos não querem mandar o dinheiro para a Rússia porque tem sanções, né? Se a Índia fizer isso, ela vai acabar sendo alvo de sanções americanas. Então eles não podem mandar o dinheiro para a Rússia. Então existem quase 40 bilhões de dólares em Indian Rupees, em rúpia indiana, que está acumulado na Índia, e o Lavrov foi lá no G20 tentando fazer a Índia mandar esse dinheiro para a Rússia e coisa e tal, mas a Índia diz que eles vão ter que investir na própria Índia porque eles não podem mandar esse dinheiro para a Rússia devido às sanções ocidentais, né? Então é isso daí, boa sorte para o Putin vendendo o petróleo dele. Se o pessoal aqui no Brasil fosse um pouquinho mais esperto, né? Infelizmente a gente só tem o Lula aqui, né? Mas se tivesse um pessoal um pouco mais esperto, fazia a mesma coisa com a Rússia, não mandava o dinheiro alegando sanções, não podemos mandar o dinheiro, recebe o combustível e não paga. Ótimo isso. Bom, houve um acordo feito entre o Irã e os Estados Unidos agora. Então, recentemente o Biden conversou com o pessoal do Irã e fez esse novo acordo. E olha só, os fundos iranianos, num total de 6 bilhões de dólares, que estão congelados na Coreia do Sul, serão transferidos para o Irã via o Catar. Os Estados Unidos garante que não vai impedir essa transferência de fundos, levantou as sanções para essa transferência específica, né? O Irã vai liberar 5 prisioneiros americanos que estão mantidos em prisões iranianas por crimes políticos, né? E os Estados Unidos vai liberar 5 cidadãos iranianos que também estão em prisões americanas por espionagem. E o Irã
vai temporariamente reduzir a produção de urânio enriquecido abaixo de 60%. É aquele negócio. Eu não sei qual foi a lógica por trás desse acordo do Irã com os Estados Unidos, mas não me parece um bom acordo isso aqui não, né? Enfim, parece que é o Biden retomando a política do Obama de aceitar que o Irã tenha bombas nucleares e coisa e tal, só reduzindo a quantidade de urânio e coisa e tal. O Irã não vai obedecer isso daqui, né? Mas enfim, o Biden deve estar sabendo o que está fazendo lá. E bom, só para complementar aqui, vocês sabem, ontem foi o aniversário do ataque do 11 de setembro, né, que atingiu as Torres Gêmeas lá em Nova York, lá nos Estados Unidos, e tem uma cidade na Ucrânia que é chamada Nova York, que fica bem na linha de frente aqui próximo de Orlívica, né? E essa cidade na Ucrânia, ela se chamava Nova York, sempre se chamou Nova York. Quando a União Soviética dominava essa região toda, né, a Ucrânia fez parte da União Soviética, eles mudaram o nome para um outro nome de cidade, mas depois que a Ucrânia se tornou independente novamente, ela voltou o nome da cidade para Nova York, né? Então, a cidade de Nova York aqui ontem foi bombardeada pelos russos. Todo ano os russos bombardeiam a cidade de Nova York, ela fica bem na linha de frente aqui entre Orlívica e a área dominada pelos ucranianos. Então, desde 2014, tá? 2014, vocês lembram essa linha aqui, ó? Se você olhar aqui a cidade, aqui no mapa aqui, ó, Nova York, é New York, essa cidade aqui, né? E essa linha vermelha mais forte aqui é justamente a linha do armistício de 2015, né? Então, Nova York, nesse tempo todo, desde 2014, fica bem na linha de frente ali com os russos, e todo 9 de setembro os russos bombardeiam Nova York para fazer uma brincadeira com a coisa das Torres Gêmeas ali. Isso aí é só para explicar para vocês o que são os russos nessa história toda, né? Só porque a cidade tem o nome de Nova York, e é um nome histórico, que eu falei para vocês. Os russos alegam que os ucranianos mudaram o nome para Nova York depois da independência, mas é porque, na verdade, o nome já era Nova York antes, na época da União Soviética, que ele foi mudado para um outro nome, porque os soviéticos não gostaram do nome Nova York, né? Enfim, muito triste isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.